Olá, Silvio, tudo bem com você? Oi, Thalita, e com você, tudo bem? Tudo certinho. Acompanhando atentamente esse depoimento de Mauro Cid, mas sem grandes surpresas, né? Ele está caladinho, não responde a nada. O que me intrigou bastante, daí eu quero ouvir a sua opinião, é essa questão da farda que ele foi usando, né? Ele foi usando a farda, o próprio Exército fez questão de emitir essa nota, e é muito interessante que logo no começo da fala, Cid, ele institucionaliza essa missão que ele teve no governo, né? Então, ele relaciona diretamente o Exército ao que ele vinha fazendo junto a Jair Bolsonaro. E daí a gente pensa, se ele cumpriu uma missão, né, quando fez tudo o que fez, as cúpulas militares estão envolvidas também em tudo isso, porque designaram ele para aquela função. Como que você vê, então, como você está vendo esse depoimento dele em silêncio, calado, e essa questão militar? Também me chamou a atenção a história de o Exército recomendar que ele vá fardado prestar o depoimento. É um sinal, né? É um sinal de que os oficiais, ele é tenente-coronel, né? Quer dizer, os oficiais do Exército e das outras forças precisam ser tratados de uma outra maneira, porque, na verdade, não são eles pessoa física. Eles estão representando o Exército, representando as Forças Armadas, né? Quer dizer, a cúpula militar acabou puxando para si a responsabilidade dessas decisões num jogo de pôquer, vamos dizer assim, alto, né? Porque Sim. há evidências cada vez mais contundentes que esse Mauro César Barbosa Cid cometeu uma infinidade de crimes que estão comprovados. Falsificações, um celular cheio de documentos incriminatórios. Quer dizer, ele não tem muita chance de escapar de um processo. E o que o Exército está falando é: não toque nele porque você está tocando no Exército. É uma espécie de tentativa última, vamos dizer assim, de poupar ou de evitar que os oficiais, principalmente da ativa, que estavam envolvidos no governo Bolsonaro, sejam criminalizados pelos atos que fizeram. E, de fato, eles não são diferentes dos civis, eles estão submetidos às mesmas leis, né? E o fato de terem conspirado contra a Constituição, contra a democracia, sabotado a vacinação em massa no Brasil, quer dizer, todas essas coisas não podem ficar debaixo do tapete. Então, esse jogo de força, ele precisa fundamentalmente de explicitar do que se trata, do que está se falando, o que é, qual é a culpa, qual é a acusação que recai sobre o Mauro Cid, né? É por aí que nós vamos ter que nós vamos poder entender os caminhos que a justiça está trilhando em relação às Forças Armadas e como a nossa democracia vai processar, né, essas acusações todas e o envolvimento direto de militares da ativa e da reserva num golpe de Estado que ficou evidente a sua tentativa, inclusive com documentos de estratégia e tudo mais, né? Então eu vejo que, inclusive, a preservação dele, eu vou ficar em silêncio, também é uma orientação para que não se envolva mais ainda o Exército nessa trama toda, né? Mas isso tem perna curta. O Mauro Cid já está preso e ele tem várias acusações sobre ele e, ao que parece, não vai sair da cadeia tão cedo. Entende? Você acredita, Silvio, que essa defesa por parte das forças militares do Exército tenha relação com o quanto que Mauro Cid sabe e pode falar? Porque fazendo um comparativo, inclusive, com aquele outro coronel que foi ouvido na CPI, o Lawande não foi fardado. Ele, lembrando na história do Lawande, ele trocou mensagens ali com o Cid pedindo a intervenção por parte de Bolsonaro para que Lula não tomasse posse como presidente, e daí na CPI ele inventou uma outra versão em relação a essas conversas, mas tem isso, me ficou parecendo que o Exército abandonou Lawande.
E fazendo esse comparativo em relação a Cid, o Exército está ali ao lado dele, ele vai fardado, ele estava cumprindo um cargo designado pelo Exército. Como que você vê essa relação? Pode ter sido uma mudança de posição, né? Porque eu me lembro, eu não sei se foi o próprio Lalande que falou, mas ele falou assim: eu estou aqui como um civil e, portanto, eu estou usando um terno, porque eu respondo como pessoa às perguntas e inquisições que vocês estão fazendo. Não é como um oficial do Exército. Isso mudou. Quer dizer, de lá para cá, a postura do Exército é: vá fardado que nós vamos bancar você. Eu não acredito que seja pelo fato do Mauro Cid saber muita coisa. Tem muita gente que sabe muita coisa, né? Quer dizer, não seria um diferencial. Mas o que me parece é que, ao começar a mexer com mais profundidade, né, na trama do golpe e nas manipulações da justiça e tudo mais, quer dizer, vai ficando cada vez mais comprometido a alta cúpula das Forças Armadas. E eu acho que eles estão se defendendo dessa maneira. Não diga nada, vá como um membro do Exército e o Exército vai bancar a sua impunidade. Alguma coisa desse tipo. Eu acho que houve uma mudança de posição, de fato. Sim. Em relação aos questionamentos que são feitos, né? Eu tenho visto muitos analistas criticando a maneira como os deputados estão fazendo os questionamentos, que está muito tumultuado, que há muito circo, de fato, né, ali durante os questionamentos por parte dos deputados, e não se consegue arrancar nada de Cid, muito por conta, na verdade, desse silêncio, mas o silêncio também diz muito, né? Como que você avalia que tem sido o posicionamento tanto da base governista quanto da oposição durante esse depoimento especificamente? Thalita, essa CPI acabou virando um palco, né? Ela está sendo televisionada, ela está sendo um espaço onde os parlamentares querem fazer também a sua presença, mostrar para o seu eleitorado, né, que eles estão fazendo alguma coisa no Congresso, que eles são ativos, né? E um dos problemas da bancada bolsonarista, vamos dizer assim, no Congresso, é que eles não têm muitos argumentos a defender. Então, o que eles fazem? Eles tumultuam mesmo as sessões da CPMI, as sessões todas do Congresso, né? Então, o que nós estamos assistindo é um estilo de fazer política de quem não tem propostas de conteúdo, né, mas quer destruir o seu adversário, né? Então, é na base da mentira, é na base da acusação, é na base do silêncio, enfim, aquilo que for mais conveniente naquele momento, né? Mas eu vejo um pouco assim. Perfeito. A gente vai seguir acompanhando esse depoimento, que, como dissemos de início, não tem nenhuma grande surpresa, porque Mauro Cid está se mantendo calado, mas esse silêncio diz muito em relação a esses questionamentos que são feitos, né? Ele só poderia não responder quando fosse produzir provas contra si mesmo. O fato de não responder a nenhuma pergunta diz muito, né, Silvio?